E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma jornada bem legal por 4 versos do Salmo 21 para entender o que eu gosto de chamar de anatomia de uma bênção. É uma passagem que, apesar de curtinha, conta uma história poderosa sobre alegria, desejo e uma recompensa divina. Muita gente associa esse salmo ao rei Davi, e ele mostra pra gente essa conexão, sabe, entre um pedido que vem lá do fundo do coração e uma resposta que, bom, supera qualquer expectativa. Vamos mergulhar nisso juntos. Olha só, o texto já começa com tudo, com uma verdadeira explosão de sentimento. E não é uma alegria qualquer não, a palavra é regozijo, uma felicidade que transborda e que está ligada diretamente à força e à salvação divinas. A cena de abertura é pura festa, pura gratidão. Então a pergunta que fica no ar é: de onde vem essa alegria toda, tão intensa assim? Com certeza não é algo que surgiu do nada, né? O próprio Salmo meio que nos convida a dar uma de detetive, a investigar o que está por trás de toda essa comemoração. E a resposta para esse mistério começa a aparecer logo em seguida. A alegria do rei não é por acaso não. É uma reação, uma consequência direta de uma coisa muito importante que aconteceu. Um desejo dele foi atendido. E foi atendido por completo. Aqui está o ponto central da história. O rei pediu algo que vinha lá do fundo da alma, do coração mesmo. E esse pedido foi atendido. Não teve um não, não teve um talvez. Toda aquela alegria que a gente viu no começo é o resultado natural de uma oração que foi ouvida e respondida sem restrições. E bem no finalzinho desse trecho, a gente encontra uma palavra que parece pequena, mas é cheia de significado. Selá. Isso funciona quase como um sinal de pause no texto. É um convite para a gente respirar fundo e pensar na dimensão do que acabou de ser dito. Imagina só, um desejo do coração atendido, sem nenhuma negativa. É bem forte, né? Ok, então o desejo foi atendido. Mas como? O próximo verso começa a dar os detalhes dessa resposta divina. E é aqui que a história fica ainda mais impressionante, porque a resposta foi muito, mas muito mais generosa do que se poderia esperar. A dinâmica aqui é incrível. As bênçãos não foram simplesmente enviadas de longe, como se fosse uma encomenda. O texto diz, vais ao seu encontro, o que dá uma ideia de uma ação proativa, sabe? Um movimento pessoal e intencional para entregar essas bênçãos de bondade. Aliás, essa palavra bondade no original hebraico é hesed, que é bem mais profunda que um simples favor. Fala de um amor leal, de uma parceria de aliança. E aqui a gente vê a bênção se dividindo em duas partes. Primeiro, essas bênçãos de bondade, o hesed, que é algo que não se pode tocar, que fala de favor, de lealdade. E logo depois, uma coisa bem concreta e cheia de simbolismo, uma coroa de ouro fino. E não é qualquer coroa não, é de ouro fino, o material mais puro, mais valioso. Naquela época, no antigo Oriente Próximo, uma coroa dessas não era só um acessório da realeza. Era um selo de aprovação divina, a maior honra e autoridade que alguém podia receber. Ou seja, a resposta ao pedido do rei não foi só um sim, foi um sim e aqui está a minha validação máxima. Certo. Então, até agora a gente sabe que o rei está celebrando muito porque o desejo dele foi atendido com honra e com uma bondade imensa. Mas a grande pergunta ainda está no ar. Afinal de contas, qual era esse desejo tão profundo? O último verso que vamos analisar revela tudo. É o grande clímax da nossa história. E aqui está, a revelação. Na sua forma mais simples e direta. O pedido era vida. Pensa um pouco nisso. Não era riqueza, não era vitória sobre os inimigos, era a própria existência. É talvez a súplica mais básica e universal que existe. E a resposta é igualmente direta, sem suspense nenhum. O pedido foi concedido. Ponto final. Sem enrolação, sem condições escondidas nas letras miúdas. A vida que ele pediu, ele recebeu. Mas é aqui, no detalhe final, que a resposta muda completamente o jogo. Não foi só um toma mais alguns anos de vida. A dádiva foi longura de dias para sempre e eternamente. A escala de repente se torna gigantesca, cósmica. O pedido por vida foi respondido com nada menos que a promessa da eternidade. E com isso, essa pequena passagem nos deixa com essa pergunta para refletir. A jornada desse rei, cuja alegria imensa nasce de um desejo atendido de uma forma tão espetacular, nos faz pensar sobre a natureza dos nossos próprios desejos e sobre a dimensão das recompensas que podem existir. É uma reflexão muito poderosa sobre fé, sobre pedir e sobre uma generosidade que, como a gente viu aqui, pode ir muito além de tudo que a gente espera.